Bom dia a todos, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírito Fraternidade da cidade de Caieiras. Estamos aqui reunidos novamente mais um domingo, em torno do Evangelho. Nesse instante nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a oportunidade que temos agora de estar nos reunindo novamente. O tema de hoje é Renasce Agora, está na Fonte Viva. E esse tema está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 5 a 7. Esses itens ele fala sobre a ressurreição, a reencarnação, e está ligado a João, capítulo 3, itens 1 a 12. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E estava lá Jesus, não? Na sua prevenção, e entre os fariseus havia um homem, né, um senador dos judeus, chamado Nicodemos, que veio à noite falar com Jesus. Ele tinha vergonha, né? Os judeus tinham suas dúvidas, mas tinham vergonha de se exibirem e estar falando com Nazaré. Ele vem muito cheio de dedos e fala para Jesus, né? Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderá fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Já chega elogiando Jesus. E Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta, né? Mas como pode um homem já velho nascer de novo? Pode entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Aí Jesus retruca: em verdade te digo, se um homem não renasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu já te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. E o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E aí, Nicodemos ainda responde: como pode isso acontecer? Como pode isso fazer-se? Né? Jesus observou para ele: pois o quê? És mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e o que não damos testemunho senão os que temos visto. Entretanto, não aceitas nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Ele desafia a Nicodemos, né? Porque era corrente dentro do judaísmo que Elias já vinha vindo, né? E a ideia é que João Batista era Elias, né? E eles tinham essa ideia que todos os profetas poderiam reviver na terra, né? Isso está em muitas passagens dos evangelhos, né? Essa de cima, né? Principalmente. Se fosse errônea essa crença de ele nascer novamente, Jesus não teria deixado de combater, como ele combateu outras ideias, né? Ele sanciona essa lei, né? Essa crença com toda a sua autoridade, e põe por princípio, né? Como condição necessária. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste ainda: não te admires que haja dito que seja preciso nascer de novo. Que Nicodemos estava admirado, né? Ele entendia, e era um doutor da lei, né? E essas palavras, se um homem não renasce da água do Espírito, foram interpretadas erroneamente no sentido da água do batismo, que a pessoa só nasceria de novo se fosse batizada. Ainda hoje há essa crença, né? A gente tem que lembrar
que aquelas pessoas viviam numa região árida, né? E a água era extremamente importante. A água era necessária para a vida, né? E ela é o elemento de regeneração corporal e espiritual, né? Quem não tendo sede, né, muita sede, não bebe um copo de água e não se sente regenerado, né? Física e espiritualmente, né? Aliviado, né? E assim, a água também era o símbolo da fertilidade, porque onde havia água, havia comida, né? Da pureza, né? Da sabedoria e da virtude. A mulher samaritana, Jesus afirmou, né? Quem beber desta água e ter sede, né? Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E Jeremias cita também uma passagem, ele fala sobre os seus companheiros, fala, me deixaram um manancial de águas vivas, que ele tinha trazido, e cavaram cisternas que não retêm as águas. Né? Sobre a ignorância daquele povo. Isaías também fala ao seu povo. Eram profetas antigos, né? Vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. No Fonte Viva, renasce agora, né? O tema, ele cita ainda, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está lá em João, capítulo 3, versículo 3. Né? E ele fala sobre a própria natureza. O tempo, ele se sucede, né? Em precisão. O tempo, a gente dividiu os dias em horas, minutos, segundos, etc. Precisamente. Tá? Mas cada dia é diferente um do outro. Né? E a gente tem 365 ocasiões de aprender e recomeçar. Tá? Mas quantas oportunidades de renovação moral a gente encontra, né, numa existência? A gente tem que conservar do passado o que for bom e justo, belo, né? Mas não guardar aquelas coisas ruins, as sombras, né? Que mesmo muitas vezes a gente mascara e deixa guardado. Né? A gente tem que fazer por nós mesmos, né? Por nossa iniciativa, o trabalho que a gente necessita para se livrar desses problemas. Cada hora que a gente tem, ela é uma hora que a gente pode se reajustar, né? A gente pode melhorar, a gente pode deixar de lado os nossos defeitos. E não pode deixar para depois isso aí, tá? E não pode deixar também para depois os laços de amor que a gente pode criar, e paz que a gente pode criar agora, né? Substituindo os nossos problemas que são como algemas do passado, né? E assim, não é difícil a gente quebrar esses preceitos, né, antigos, né, e nem mesmo desanuviar nosso coração a favor daqueles que nos ferem. É difícil, né? Mas o melhor antídoto contra essa situação é a nossa própria boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam e não compreendem. Né? Enquanto a gente se demora, né, nessa fortaleza, nessa defensiva, né, os nossos adversários vão se abastecendo de coisas contra nós. Eles mostram novas disposições para a luta, né? E essa ideia que a gente tem de a gente viver em paz, né? A gente começa a forçar um acordo, né, que substitui essa própria guerra. Se alguém está te magoando, né, vamos ter boa compreensão, né? Se alguém não entende, vamos perseverar nos nossos inventos nobres. Tá? A gente tem que reviver dia a dia para o bem. Né? E não esquecer, né, que quando Jesus falou, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é todo dia, renascer agora, nos nossos propósitos, nas nossas atitudes, trabalhar para superar os nossos obstáculos, né? Alcançar essa vitória antecipadamente, né, no tempo. Né?
E é melhor auxiliar do que ser auxiliado amanhã. Né? No livro Caminho, Verdade e Vida, tem lá um tema chamado Orientadores do Mundo. Lá também Jesus cita Jesus, João 3,10. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isso? Ele responde a Nicodemos. E é muito comum, né? A gente vê pela nossa vida pessoas que ficam reclamando provas da existência da alma. Tá? E vai chegar um tempo que a gente vai ver que eles vão ver que essas indagações são pueris, né? São coisas de criança. Né? E estão perguntando, no fundo, se eles mesmos existem. Né? A resposta de Jesus a Nicodemo, embora ele fale da encarnação, ele está falando desses condutores, né, religiosos que prosseguem indagando sobre a realidade da vida, né, e se desviando até do real sentido da vida. Por esse motivo, a resposta de Jesus se aplica assim, com acerto. Você é mestre em Israel, não sabe disso? Você é um cara que entende da lei, da religião e não sabe disso? Né? Que essas pessoas muitas vezes vêm até a gente com ironia, né? Reclamando que a gente tem que provar a existência do Espírito. Ele está ali e não percebe. Por que será que ele não sabe? Né? Ele não percebeu ainda. No livro Palavras de Vida Eterna, a Esfera do Reajuste, ele também fala novamente: não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Né? E a gente sabe que dificuldades e situações provatórias estão no nosso caminho a cada instante, a cada momento, sempre aparece alguma coisa. Mas a gente tem que aproveitar com essa reencarnação, essa oportunidade que a gente tem, de tentar ratificar, de resolver os nossos erros, né? E de resolver as nossas diferenças de ontem, né? Para que a verdade, né, e a harmonia nos abram os caminhos amanhã. O parente complicado que a gente julga carregar, né? A gente acha que nós somos heróis, nossa, ninguém imagina meu esforço, né, para carregar aquela pessoa. Né? É a mesma pessoa que em outra época, muitas vezes, a gente também perturbou e lançou no desespero. Né? Os nossos ideais, né, que a gente tolera as agressões e as zombarias, né, e a gente se considera incompreendido, né, são aqueles mesmos que a gente, no passado, né, ou em outra vida, a gente condenou no outro, a gente fez com o outro, insultou os outros companheiros que também pensavam assim. A calúnia que a gente se julga vítima, né, e a gente fala da nossa virtude, da nossa paciência, né, nada mais é que muitas vezes a calúnia que a gente, em outro tempo, ela dirigiu a outros irmãos. Então, falhas do passado vão procurar a gente, tá? Seja no corpo, seja na família, na sociedade, na profissão, né? No dia a dia, com os companheiros de tarefa, né? Pedindo o nosso reajuste. Como disse Jesus, é necessário vos nascer de novo. Bem dizendo a reencarnação e bem dizendo o trabalho, com aprendizado, né? Novamente, com atenção e sinceridade, né? Para que a gente venha construir e acertar, em definitivo, a nossa passagem nesse planeta. Tá? Então esse era o tema para o dia de hoje. Vamos agradecendo a Deus a oportunidade novamente de estarmos aqui, que nós possamos, semana que vem, nos reunir novamente em torno do Evangelho e que tenhamos uma semana produtiva. Fiquem com Deus. Um abraço.